pessoal! Hoje vamos falar sobre um compositor, sobre um sambista ainda inédito aqui no nosso programa. Vamos destrinchar a biografia deste compositor que, ao lado de Adoniran Barbosa, é considerado um dos maiores sambistas paulistanos que já existiram. Porém, pasmem vocês ao descobrirem que este sambista nunca aprendeu a tocar nenhum instrumento. Nunca aprendeu teoria musical. Nem sequer a carreira de sambista ele tinha a intenção de que fosse a sua primeira profissão, o seu ganha-pão. Não, minha gente. Na verdade, nosso compositor de hoje era cientista, zoólogo, formado pela USP e doutorado em Harvard, mas como um bom boêmio inveterado, de vez em quando produzia samba. Seu nome é Paulo Emílio Vanzolini, mais conhecido simplesmente como Paulo Vanzolini, que nasceu no dia 25 de abril de 1924, na cidade de São Paulo. Vejam só, que é onde eu moro atualmente. Mas por coincidência do destino ou não, hoje, justamente hoje que eu estou gravando este programa tão paulistano para vocês, eu não estou na capital, estou no interior do estado de São Paulo, na minha cidade natal, que é a cidade de Jaú, passando férias aqui na casa dos meus pais. Portanto, por algumas semanas o cenário que vocês vão ver aqui no programa é este daqui mesmo, e assim seguimos até acabarem as férias e voltarmos à rotina normal. Ok? Então, sem mais delongas, venham comigo para falarmos de Paulo Vanzolini no programa de hoje. Siga, meus bons? Até agora, a maioria dos sambistas que nós estudamos nasceram, ou se não nasceram, pelo menos fizeram carreira na cidade do Rio de Janeiro, que naquela época era a capital do país, o berço do samba, não é mesmo? Mas Paulo Vanzolini vem para mostrar que São Paulo também sabe sambar. Na verdade, desde o início, Paulo Vanzolini se mostrou sempre um sambista diferente dos demais. A maioria dos sambistas que nós estudamos até agora tiveram uma origem muito pobre, às vezes miserável, e sempre tiveram que conciliar um emprego de sobrevivência com o seu verdadeiro ofício, que era o ofício de artista, cantor e compositor, e que era de fato o ofício que lhes trazia maior prazer, maior realização pessoal. Já o Paulo Vanzolini, não. Ele não veio de uma família extremamente pobre. Paulo Vanzolini veio de uma família de classe média. Seu pai era engenheiro. Inclusive, quando Paulo Vanzolini tinha apenas 2 anos de idade, ele se mudou com a família para o Rio de Janeiro por pouco tempo. Vejam só, pois seu pai havia sido contratado para construir um instituto de educação na capital fluminense. Percebam como a educação, os estudos, sempre estiveram muito presentes na vida de Paulo Vanzolini. E ele conta em diversas entrevistas que, mesmo sendo muito pequeno, ele se lembra dos tempos de Rio de Janeiro. E se lembra, inclusive, que ele não gostava muito de ir à praia, que ele preferia ficar em casa escutando o rádio de seu pai, escutando os sambas e marchinhas desta geração maravilhosa da música brasileira que nós estamos estudando até agora. Não é Noel Rosa, Pixinguinha, Silvio Caldas, Francisco Alves, todos eles, tudo que tem direito. Paulo Vanzolini permaneceu no Rio de Janeiro até o ano de 1930, quando sua família voltou para São Paulo após a Revolução que colocou Getúlio Vargas no poder. L-I-O
Getúlio. Já em São Paulo, o pai de Paulo Vanzolini viria a se empregar como professor da Escola Politécnica da USP, estreitando os laços de Paulo Vanzolini com a universidade onde ele viria a estudar e trabalhar no futuro. Em 1942, aos 18 anos de idade, Paulo Vanzolini ingressa na Faculdade de Medicina da USP. Porém, a sua verdadeira paixão não era a medicina, era sim a zoologia. Paulo Vanzolini gostava dos animais, da anatomia e da fisiologia dos vertebrados. Porém, como o curso de zoologia ainda era uma novidade na época, ele foi instruído a prestar medicina, que era uma profissão mais clássica, mais consagrada. Prestou, nunca exerceu a profissão de médico, porque logo em seguida engatou uma pós-graduação também na USP e desta vez já na área de zoologia. Mas foi também durante a sua fase de universitário que Paulo Vanzolini conheceria a vida noturna, a vida boêmia. Foi assim que ele começou também a se envolver com o samba, com a música. Paulo Vanzolini conheceu o regional da Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco. Foi lá que ele teve a sua primeira experiência como artista. Ele era um dos cantores dessa orquestra regional. Eles rodaram praticamente o interior todo de São Paulo, fazendo apresentações pontuais de graça. Eles tocavam e cantavam em troca de cerveja gratuita. Afinal de contas, nenhum deles tinha pretensão de ser artista profissional. O que eles queriam mesmo era se divertir. E, portanto, foi assim, se divertindo, que Paulo Vanzolini começou a compor. Ele também nunca pensou em compor para gravar uma canção, ou então para se apresentar profissionalmente num show. Não, ele só queria rechear mais as rodas de samba com seus amigos. Era essa a sua principal aspiração. Quem diria que no final a qualidade da sua música seria tanta que ele se transformaria em um dos maiores compositores de São Paulo, mesmo nunca tendo abandonado a carreira acadêmica. Uau! Nos anos 50, Paulo Vanzolini viajaria para os Estados Unidos, onde cursaria o doutorado na Universidade de Harvard. Pasmem, uma das universidades de maior prestígio no mundo. Voltando ao Brasil, Paulo Vanzolini consegue um emprego no Museu de Zoologia da USP, onde se torna diretor do museu no ano de 1963, profissão que ele exerceria até a sua aposentadoria 30 anos depois, em 1993. Mas bem antes disso, foi que Paulo Vanzolini compôs a nossa música de hoje. A sua primeira composição, a sua primeira gravação em disco. Tudo começa no ano de 1945, quando Paulo Vanzolini ainda era universitário da graduação do curso de medicina. Ao mesmo tempo, ele servia o exército no tiro de guerra. Ele tinha de tudo para conseguir a dispensa, mas foi convocado mesmo assim. Apesar dos seus motivos acadêmicos, pois ele era um estudante universitário, isso pode solicitar a dispensa, e apesar dos seus motivos de saúde também, porque Paulo Vanzolini tinha uma doença crônica nos ossos. Mas não, ele foi convocado, ele teve que servir o exército. Então, Paulo Vanzolini conciliava ali a sua vida acadêmica na USP, a sua vida de cabo do exército, a sua vida boêmia na zona noturna de São Paulo e também as apresentações pontuais que ele fazia como regional da Faculdade de Direito
em todo o estado de São Paulo. Imaginem que loucura! Bom, foi numa noite do ano de 1945, na zona boêmia do centro de São Paulo, onde Paulo Vanzolini estava em um bar, em uma casa noturna, que ele viu uma cena, nas suas palavras, cinematográfica. Uma mulher que, pelo traje, pelo porte, não era uma mulher da noite, entrou no bar, procurou assim com a cabeça e foi embora. Paulo Vanzolini nunca soube quem era aquela mulher, o que ela estava procurando. Mas esta cena serviu de inspiração para ele compor aquele que até hoje é considerado seu maior sucesso. A nossa música de hoje, Ronda. Canta, canta, Não canta, não canta, não canta, não canta. De noite eu rondo a cidade a te procurar, sem encontrar. No meio de olhares espio, em todos os bares você não está. Volto pra casa abatida, desencantada da vida. O sonho, a alegria me dá, nele você está. Ai, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, essa busca é inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar, hei de encontrar, bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então, vai dar na primeira edição, cena de sangue num bar da Avenida São João. Que música mais paulistana, vamos falar a verdade. Uma música que descreve um crime passional em uma das maiores avenidas, uma das mais conhecidas e mais movimentadas da cidade. Paulo Vanzolini compôs essa música e eles cantaram ela por um tempo ali nas rodas de samba dos amigos e no regional da Faculdade de Direito, e ficou por isso mesmo. Por quase 10 anos a música permaneceu parada, esquecida, até que em 1953 Paulo Vanzolini viajou para o Rio de Janeiro com uma amiga que fez parceria com ele na época da faculdade, na época do regional da Faculdade de Direito. Tratava-se de uma paulistana da Barra Funda, mas que gostava muito da música do interior. Inesita Barroso, que viajava para o Rio de Janeiro para gravar então o seu primeiro disco em 1953. Ela pediu a companhia de Paulo Vanzolini apenas nessa viagem. Ele não estava indo para lá para gravar uma música sua, uma composição sua. Só que a Inesita chegou na gravadora e falou: eu vim aqui para gravar a Moda da Pinga. Ah, tá bom, tudo certo, responderam os trabalhadores da gravadora. E o lado B, qual vai ser a música? A Inesita tinha esquecido que para gravar o disco precisava do lado B. Então ela aproveitou que o Vanzolini estava lá e ele podia autorizar por escrito os direitos da música e falou: Vanzolini, me deixa gravar aquele seu samba lá, aquele que a gente cantava. Qual? O Ronda, preciso agora, de imediato. E assim foi. Às pressas, Inesita Barroso gravou o Ronda e o lançou no lado B do disco que continha Moda da Pinga no lado A. Por isso que a música permaneceu apagada durante mais alguns anos, mais algumas décadas, porque afinal a Moda da Pinga se sobressaiu em carisma e sucesso. Com a marvada pinga que eu me atrapalho. Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo a gravação original da Inesita Barroso e reparem que ela gravou tão de supetão essa música que até alguns versos ela canta errado. A música Ronda viria a fazer sucesso
apenas em 1977. Percebam isso, mais de 30 anos após a sua composição e mais de 20 depois da gravação original com a Inesita Barroso. A cantora responsável por gravar esta que o próprio Paulo Vanzolini declarou que era a sua versão preferida do seu maior samba, chamava-se simplesmente Márcia. Esse era o nome artístico da cantora. E eu vou deixar a sua gravação aí embaixo na descrição do vídeo. É também a minha gravação preferida, que está presente, vejam só, aqui no nosso caderninho da coleção, que estava aqui em Jaú. Se eu tivesse gravado este programa em São Paulo, eu não teria este caderninho para pesquisar e para mostrar aqui para vocês. O samba que abre o CD que vem junto com este caderninho é justamente Ronda, na faixa número 1, a nossa música de hoje. Vejam vocês então que preciosidade. Bem, minha gente, vou deixar também aí embaixo na descrição do vídeo uma gravação de 78 do samba Ronda, na voz de Maria Bethânia, que é uma gravação muito bonita, incluída no álbum Álibi, mas que o próprio Paulo Vanzolini dizia que não gostava muito. Ele dizia que a Bethânia mais declamava do que cantava e, portanto, a sua versão preferida era também a minha, que é a versão de Márcia, de 1977. Ainda assim, vale conferir essas outras versões que a gente nunca sai perdendo, não é mesmo? Verdade! Antes de me despedir, eu vou pedir licença para falar um pouco mais sobre a biografia do Paulo Vanzolini da parte artística. Porque eu falei muito sobre a carreira acadêmica dele, mas eram coisas que ele levava paralelamente. E embora a carreira musical nunca tenha sido a prioridade da vida de Vanzolini, ele chegou sim a trabalhar no rádio e na televisão. Nos anos 40, mais especificamente em 1944, ele participava de um programa de humor da Rádio América em São Paulo. E nos anos 50, ele chegou a ser produtor da TV Record, de alguns programas musicais, como por exemplo o programa da cantora Aracide Almeida e também o Festival da Velha Guarda, que reuniu alguns dos maiores nomes da própria geração de Vanzolini, inclusive. Além disso, nos anos 60, voltando de Harvard, Paulo Vanzolini chegou a ser proprietário de um bar por alguns anos. Ele não tinha o menor tino para comerciante, tanto é que o bar faliu diversas vezes, teve que trocar de sede, mas ele sempre insistiu porque a vida boêmia sempre foi uma parte fundamental de sua vida. Esse bar se chamava Jogral e tinha o seu nome inspirado justamente por uma forma de cantar, que era o forte de Paulo Vanzolini, né? Compor e cantar, já que ele não tocava patavina de instrumento nenhum. Concluímos também que o Rio de Janeiro, apesar de Paulo Vanzolini ser um cantor e compositor muito paulistano, o Rio de Janeiro teve muita importância na sua vida. O próprio Vanzolini reconhece que foi aqueles anos da sua primeira infância em que ele ouvia os sambas e marchinhas pelo rádio que despertaram nele a vocação musical. E não podemos esquecer que foi no Rio também que Paulo Vanzolini gravou a sua primeira canção ao lado de Inesita Barroso, embora de uma maneira muito improvisada. Não é mesmo? Então, minha gente, encerramos aqui o nosso programa de hoje. Voltaremos a falar de Paulo Vanzolini futuramente, mas vai demorar um pouquinho, então tenham paciência, que ele volta algum dia. Semana que vem continuamos com o ano de 1945 na música brasileira e eu espero vocês lá. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.